Falando agora mais de forma aprofundada sobre a taxonomia, a gente tem que entender que tudo nessa vida tem uma história. E é claro que a taxonomia não ia ficar sem a sua história. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a história da taxonomia. Como é que ela foi assim evoluindo ao passar dos anos, né? Então, você tem que entender que tiveram importantes cientistas, né, que contribuíram para taxonomia, né? E continuam contribuindo até hoje. Só que hoje a gente já tem essa padronização, né? E o que seria essa padronização? O nome científico da espécie em um país, ela precisa necessariamente ser igual ao outro. Assim como as unidades de medida em física, né? Por exemplo, em física, matemática, química, etc. Elas são padrões, elas são padronizadas para o mundo, né? Tanto que tem algumas unidades de medidas que não são, né, assim, levadas em consideração. Por exemplo, quando você mede pelo teu pé. Isso daqui é uma unidade de medida. Por exemplo, você vai medir 1 metro pelo teu pé. Pode acontecer que fique errado. Por quê? Porque o pé de cada um é diferente. Então você não pode levar o tamanho do teu pé em consideração, sendo que ele pode ser menor ou maior do que o pé da outra pessoa. Então, sendo assim, 1 metro medido apenas pelo pé vai ficar estranho, né? Assim como pela palma da mão. A palma da mão de algumas pessoas são maiores, são menores do que a das outras. Então, isso é um tipo de medida que não deve ser reconhecida mundialmente, universalmente. Por quê? Porque vai acontecer de ter, né, alguma, entre aspas, desconfiguração, né? Alguma pessoa vai acabar sendo desproporcional à outra. Então, como não tem essa proporção, como não pode ser uma coisa perfeita, uma coisa exata, não é aceito como medidas padrão. Assim como, né, eu estava vendo outro dia que existe uma medida lá pelos países, por exemplo, como Inglaterra, etc., né, países europeus que usam a medida milhas por hora. Esse tipo de unidade de medida não é reconhecido pelo sistema internacional de medidas. Por quê? Porque isso é algo só do país deles, né? Eu aqui do país em que eu vivo, por exemplo, não tinha escutado falar da medida milhas por hora, né? Para mim foi algo novo até quando eu descobri isso. Então, como não é aceito no SI, não pode ser padronizado mundialmente. E a mesma coisa acontece com a taxonomia. Se você não pegar um nome científico e fazer com que todos os países tenham acesso a esse mesmo nome, não tem como, eles não aceitam. Mas isso a gente vai estudar quando a gente vai classificar exatamente, né? Daí, essa parte da taxonomia já tem um outro nome chamado nomenclatura. Mas a nomenclatura deixamos para depois. Vamos para agora a história da taxonomia. Bom, a história da taxonomia é bem antiga, porque o ser humano sempre teve essa curiosidade em querer classificar as coisas, né? Classificar, entender, estudar, dar nome, todo esse negócio aí. Então o ser humano sempre foi baita curioso e queria colocar as coisas num padrão, encaixar elas em algum jeito, agrupar, fazer alguma coisa, tá? Então, por que surgiu? De certo foi por isso. Mas a história da taxonomia é bem antiga e essa antiguidade aí, ela vai lá dos tempos do filósofo Aristóteles. Então, o Aristóteles, ele foi um dos primeiros cientistas a querer classificar as coisas. Então, é como se o exemplo mais comum disso é como se você estivesse dentro do seu guarda-roupa. Não dentro, mas você estivesse na frente do seu guarda-roupa ou dentro do seu quarto. O que você faz? Quando tá tudo uma bagunça e você não sabe mais o que é onde, ou o que é mais aquele objeto que tá ali na tua frente, tá tudo uma bagunça. O que você vai fazer? Você vai pegar e... Não, eu preciso colocar uma ordem nisso daqui. Você vai pegar então e vai colocar a meia na gaveta da meia, né? Sei lá, moletom pendurado ou dobrado, como você gosta. O sapato não vai estar em cima do lustre, eles têm que estar numa caixinha,
né? Sei lá, como é que você organiza teu quarto, tua casa, teu guarda-roupa, mas é uma maneira de organizar. Então as pessoas sempre tiveram preocupadas, de certa forma, com essa organização. É igual quando você tá no meio de um supermercado. É legal quando você encontra tudo bagunçado, jogado, espalhado? Não, não é. É legal quando tá tudo lá direitinho. Aí eu posso ir no corredor tal e eu encontro aquele meu produto que eu gosto. Então, beleza. Aquele produto lá que eu preciso. Taxonomia é a mesma coisa. E daí, Aristóteles foi quem propôs pela primeira vez, né, já provavelmente baseado em outras pessoas que queriam classificar as coisas e não sabiam como, ele aprimorou isso, ele inventou isso, ele aperfeiçoou, e sendo assim, ele foi um dos primeiros a propor a classificação dos seres vivos. Então, o que ele fez? Ele foi esperto em pensar assim, bom, vamos pegar então e separar os animais de sangue quente dos animais de sangue frio. Sendo assim, supostamente ele deve ter separado os mamíferos dos anfíbios, por exemplo. E daí ele pegou e pensou assim, bom, uns andam só no chão, outros só nadam, outros ficam voando pelo ar. Como é que eu faço isso? Então ele separou uns em aquícolas, outros em terrícolas e outros em aerícolas. Foi assim que ele separou, foi assim que ele quis, né, mostrar que um era do ar, outro era da água, outro era da terra e assim vai. Só que daí ele parou por aí. Ele só estava preocupado com os animais. Um aluno dele, Aristóteles era professor, claro, de filosofia, só que também de muitas outras coisas, né? Naquela época eu admiro os caras porque eles podiam, assim, ser da profissão que eles quisessem, né? Assim, dar aula do que eles podiam inventar as coisas e dar aula sobre elas. Eu acho incrível. Hoje em dia não é assim, mas ele teve o seu aluno chamado Teofrasto. E o Teofrasto, ele sendo filósofo também, classificou as plantas em gramíneas, né, grama, plantas pequenininhas, plantas, né, que não crescem muito, rasteiras, isso, beleza? Ele quis separar em ervas, né? Ah, isso daqui é erva tal, isso daqui é erva do chá, isso daqui é erva de outra coisa, erva de xará, enfim. Daí ele também quis separar em arbustos, né, plantas arbustivas. Ah, essa daqui, ela até que tem uns galhos, só que os galhos dela não são tão grandes que nem essa árvore aqui. Ele também separou em árvores. Então ele separou entre esses 4 grupos aí. Ele classificou dessa maneira. Então, já houve aí, se você for olhar, uma classificação mais aprimorada. Aristóteles, ele se preocupou com os animais, né? Animais da água, terra, ar, enfim. E ele também, o Teofrasto, então, se preocupou com as plantas, né? Não quis imitar seu mestre, foi se preocupar com as plantas, né? Ah, vamos ver quais são as pequenas, as médias e as grandes. Entre aspas, foi isso que os dois fizeram, né? Só que aí que vem um grande e mega problema. Eles estavam classificando de acordo com o que eles observavam por fora. Então não interessava se o animal ele voava, mas ele também podia ficar na terra. Interessante para ele que ele voava, ele ficava no ar. Então eu estou vendo isso com meus olhos, então é isso que eu classifiquei. Teofrasto, por exemplo. A árvore é grande, essa daqui é uma planta pequenininha, rasteira, então eu vou classificar dessa forma. Ele apenas estava olhando, né, o tamanho, eu estava olhando o formato, estava olhando as principais características externas. E foi assim durante anos. Anos se passaram e os cientistas olhando apenas de maneira externa como que funcionava tudo. Então, vale lembrar que ambas são classificações artificiais. Então, quando eu faço uma classificação apenas observando, apenas olhando, apenas usando o meu visual, essa é uma classificação artificial. Por quê? Porque a natural, ela vai se basear em parentesco, em evolução, né? Ela vai se basear na tua genealogia. Então, como é que eu classifico só de olhar? Não tem como, isso daí é algo artificial. Por exemplo, um mega exemplo aqui é quando você vai olhar aquela pessoa lá, bonita ou feia, né? Primeiro que bonito e feio é uma ideia que está dentro da tua cabeça.
Nada é bonito, nada é feio. Você que inventou essa ideia. As pessoas que inventaram essa ideia. Só que claro que isso é uma parte da filosofia. Só que assim, quando você está fazendo isso, você não está fazendo uma classificação visual? Está, porque se você pega uma mesma pessoa que é bonita e uma mesma pessoa que ela é feia, anatomicamente elas são iguais. As duas têm um coração, as duas têm estômago, as duas têm pulmões, têm pâncreas, né? Caso uma delas não tenha feito cirurgia. Mas, por exemplo, geneticamente é para ser assim, é para as duas ter o cérebro, é para as duas ter ossos. Então, isso daí que você fez, um fulano é bonito, o outro fulano é feio, é uma classificação artificial. Isso que eu já fiz, os dois têm pulmão, os dois têm coração, os dois têm estômago, já é uma classificação natural. Por quê? Porque eu tô olhando o indivíduo internamente também, eu não tô olhando só o externo. Então, essa é a principal diferença. E daí, quem foi, assim, o primeiro a começar a pensar de uma forma, assim, mais exata sobre isso, foi o Carvão de Linné. Não é Carvão Linné, é Carvão de Linné. Carvão Linné. Enfim, muita gente chama ele apenas, a gente brasileirou ele, chamou de Linneu. Então você sempre lembra do Linneu, se ele não souber, nem eu. Que bosta. Mas é o Linneu. E o Linneu, ele então é considerado o pai da taxonomia. Ele era botânico, ele era médico, enfim. As faculdades que ele tinha na época trouxeram conhecimento para ele, é lógico. E ele viu, então, que o pessoal que antecedeu a ele fez, assim, uma bagunça com essa história de classificar. Tentaram classificar, e continuava a mesma bagunça. É a mesma coisa que você pegar e colocar. Você tá no mesmo exemplo lá do teu quarto bagunçado. Não adianta você pegar daqui, jogar pra lá, continuar deixando no chão. As coisas vão continuar bagunçadas, você apenas está tocando elas do lugar. O que o Linneu resolveu fazer? Ele resolveu, então, realmente botar ordem nas coisas. Não, isso daqui tem que colocar ordem. Só que mesmo assim o Linneu, ele tentou colocar ordem do jeito dele, já deu super certo, já conseguiu arrumar metade do quarto, digamos assim. Só que não foi o suficiente. Tiveram que vir outras pessoas que sucederam ele para, sim, conseguir arrumar tudo ainda. Então ele foi mega importante porque ele foi um marco, um divisor de águas. Então muita gente acredita que a taxonomia surgiu a partir dele. Não, ela já tinha antes, só que ela estava de uma forma desorganizada, bagunçada, ela não era considerada assim ciência como um todo. Ele veio e, entre aspas, revolucionou todo o processo. Ele veio e começou a classificar de uma forma melhor, de uma forma mais exata, de uma forma assim mais tranquila, entendeu? Como fazer isso. Então daí ele acabou influenciando bastante, ele acabou sendo muito útil, muito importante para toda essa classificação. Então daí ele lançou o sistema natural. O sistema natural, na verdade eu traduzi isto, vem do livro dele, né? Ele publicou um livro e através desse livro que ele lançou para o mundo a ideia de pegar e classificar os seres vivos de acordo com alguns métodos. E como eu falei, os métodos estão dentro da nomenclatura. Enfim, ele que inventou as regras, entendeu? Então, ele viu que as coisas só iam funcionar a partir do momento que tivesse uma regra. Então ele pensou, vou inventar essas regras e vou aperfeiçoar tudo isso. E daí, o que ele fez assim de importante? Ele começou a pegar a espécie como base da classificação. Uma coisa em biologia que é muito legal é que a unidade de vida é a célula. Daí entra aquela questão lá que uns falam que vírus não é ser vivo, outros falam que vírus tem que ser vivo. Vírus não tem célula, tá? Primeira coisa, eles precisam de uma célula, mas vírus a gente já vai estudar. Vírus não tem célula, vírus precisam de uma célula para parasitar. Você sabe que é parasita, né? Parasita é tipo aquele teu amigo que você não queria e fica lá na tua casa comendo o tempo inteiro. Ou aquele teu vizinho lá que só fica infernizando o tempo inteiro, indo na tua casa fofocar dos outros. Não, brincadeira. Parasita, são seres que sugam o melhor de você para eles se beneficiarem. Então essa é a ideia de parasita, por esses exemplos bobos. Mas vírus para alguns são considerados seres vivos, para outros não.
Por que eu tô falando isso? Porque a ideia de célula é a ideia de que a célula é a unidade de vida. Então, para um organismo ser considerado vivo, ele precisa ter uma célula. Talvez esse conceito esteja mudando pouco a pouco. Sempre está precisando fazer pesquisas e mais pesquisas para realmente descobrir se é isso mesmo, se não pode ter uma exceção, etc. Mas do que a gente sabe por enquanto, do que estudaram até agora, é que a unidade de vida é a célula. Sendo assim, toda espécie ela possui essa célula. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar aqui, como a célula ela é a base de tudo, você nasceu a partir de uma célula, né? Você era um encontro, né, de dois gametas e daí originou uma célula. Olha que incrível. Então, tipo, a vida já começa a partir de uma célula, né? E depois daí que vai acontecendo? Vão acontecendo divisões, né, dentro do corpo da mulher lá, da fêmea também, etc. E daí essas divisões vão formando pequenos órgãos, vão formando pouco a pouco os teus ossos, vão formando pouco a pouco teu cérebro, teu coraçãozinho, teus pulmões, etc. Dá uns 8 meses, 9 meses, você nasce. Pá, nasceu como ser humano, beleza. O ser humano já é o todo, entendeu? Então, se a gente fosse trazer isso para taxonomia, a espécie é essa célula. E conforme vai aumentando isso, vai gerando outros nomes, outros grupos. O organismo é porque ele tem um grupo de órgãos dentro dele. Então, se você for olhar, por exemplo, o reino ele tem o domínio. O domínio é o maior de todos, assim, e depois daí vem o reino. Se você fosse olhar, você é o reino, entendeu? Você é o reino. E, tipo, cada coisinha dentro de você, cada parte de você vai diminuindo até chegar na tua célula, na célula que te originou. Então, isso é um exemplo se fosse comparar a unidade de vida menorzinha com uma célula, entendeu? Ambas são pequenas e depois vai tomando uma proporção gigantesca. Espero que você tenha entendido o exemplo. Mas assim... Então ele pegou e começou a colocar a espécie como base de classificação. Por isso que eu estou falando isso, a espécie é algo muito específico. Sempre que você lembrar de espécie, você lembra de específico. A célula também, uma única célula, ela é muito específica. De qual célula do corpo você está falando, né? Tipo, a gente tem várias células dentro do nosso corpo, por exemplo. E daí por isso que eu fiz essa analogia entre as duas coisas. Espero que você tenha entendido novamente. Então depois daí ele pensou assim, bom, mas não é só a espécie que existe. E se eu tiver um grupo de espécies, como é que eu faço? E se eu tiver um grupo dessas espécies, só que elas comerem a mesma coisa, por exemplo. Tá, mas eu tenho um grupo de seres vivos que comem a mesma coisa e vivem no mesmo lugar. Nossa, não, mas agora eu tenho um grupo de seres vivos que tem um ancestral comum, e agora, né? Então daí ele começou a pensar em como ir pegando da espécie pequenininha e subindo ela, digamos assim, encaixando essa espécie em outros grupos. É como se você tivesse uma escada, sabe? A base, o primeiro degrau é a espécie. E a cada degrau que você vai subindo, você vai encontrando uma nova forma de ver as espécies, porque elas vão encaixando em grupo. É como se cada degrau que você está subindo é como se fosse o táxon, é como se fosse o grupo, é como se fosse uma nova classificação. Eu espero que você agora tenha entendido o exemplo da escada. Mas tá. E daí ele criou o reino, a classe, ordem, gênero, espécie. Como eu falei, o Linneu ele foi muito importante, mas a teoria dele precisou ser estudada ainda mais. Então, com o tempo, as pessoas foram colocando mais coisas porque surgiu a necessidade disso. Então, isso aqui que ele fez foi o comecinho, depois daí foi aprimorado. E daí ele propôs o uso do latim. O latim é uma língua morta, você sabe disso. Tem muitas piadinhas a respeito do latim, mas realmente é uma língua morta, uma língua que estava em desuso, já começava a entrar em desuso desde aquela época lá, né? Por exemplo, desde
desde 1800 por aí já não estava sendo assim utilizado o latim. Então daí ele propôs, né, as espécies serem faladas em latim. E daí isso permaneceu até hoje. Isso foi algo bem legal, porque se você falar de uma espécie aqui, eu quero falar do cachorro. Do cachorro se chama Canis familiaris. Se eu ficar aqui no Brasil, vai ser Canis familiaris. Se eu for pra China, vai ser Canis familiaris. Se eu for pra Indonésia, vai ser Canis familiaris. Se eu for pro Canadá, vai ser Canis familiaris. Por quê? Porque ficou universal, entendeu? Porque todo mundo entende alguma coisa. Então, isso depois eu explico melhor na nomenclatura novamente. E falando da nomenclatura, ela aparece aqui, que ela precisou ser binomial para a espécie. Ou seja, uma espécie ela não tem só um nome em latim, ela vai ter dois nomes em latim. O primeiro significa o gênero a qual ela pertence, e o segundo é a espécie em si. Então daí é lógico que foi aprimorado cada vez mais, né? Então daí ele, entre aspas, colocou os seres vivos em dois grupos, né, dos animais e das plantas, né? Com o tempo as pessoas viram que isso estava meio errado, porque você não pode considerar que uma bactéria é uma planta, por exemplo, e ele estava considerando isso, né? E tipo, não é só porque um organismo é heterótrofo que ele vai ser necessariamente um animal. Enfim, como posso dizer? É errado você querer dividir os seres vivos em só plantas e em só animais. Então, por isso que as pessoas tiveram que ir fazendo mais estudos. Então, por exemplo, nos nomes aqui, né? Naturalista alemão Ernst Haeckel, biólogo estadunidense Copeland, o cientista estadunidense Robert Whittaker, as biólogas Lynn Margulis e Carlene Schwartz, sei lá se pronunciei errado, eu espero que você me perdoe. Mas enfim, foram pessoas assim que contribuíram para os estudos, né? Foram acrescentando mais coisas. O microbiologista Carl Woese e seus colaboradores, a análise do RNA, né? De como o RNA influencia também na perspectiva de vida. Enfim, então muitas coisas assim foram aprimoradas com o passar do tempo. Então, eu espero que você tenha entendido que a taxonomia é algo bem antigo, que dura até os dias de hoje e que ainda, acredito eu, minha opinião é que ainda possivelmente existam espécies que a gente não sabe nem que existem. Então, a taxonomia é importante, a filogenia é importante, a sistemática é importante de a gente entender, porque se você não souber como é que você classifica a sua própria espécie, eu sei que eu sou um homem, eu sei que eu sou uma mulher, mas de qual espécie que eu sou? Se você não souber isso, você é uma negação do ser humano. Não, desculpa. Mas você, assim, é muito importante saber. Você vai gravar todos esses nomes? Não. Você sabia que Canis familiaris era o nome do cachorro? Talvez não. Né? Isso é importante? Não. Só se você quiser ser um biólogo, um cientista. Por aí vai. Você não tem que decorar isso, você só tem que aprender como que acontece, como que ocorre a classificação. É isso a história da taxonomia, é isso a história da curiosidade humana e de ficar sempre investigando o que não é para investigar, e eles vão encontrando novas formas assim de aperfeiçoar aquilo que já foi descoberto.